de igrejas, né, batistas, Assembleias de Deus, pentecostais, igrejas apostólicas, com vertentes teológicas às vezes que diferem alguma, né? Irmãos da Deus e Amor, irmãos da talvez congregação, e já vi aqui no monte irmãos da igreja adventista. Então não é fácil ministrar aqui, porque vocês todos têm pastores, todos aqui. Eu tenho pastor, eu sou evangelista, consagrado pelo Senhor, mas tenho a minha igreja, tem meu pastor, e todos aqui estão em uma denominação, em uma tribo, e tem pastores. Então temos que ser criteriosíssimos ao ministrar aqui, e com um peso de unção de Deus, e com autoridade e muita responsabilidade, porque não é uma igreja onde eu congrego e eu tenho ali a responsabilidade daquilo que eu estou ministrando junto ao pastor. Sou um dos líderes lá. Então temos aqui vários irmãos, mas o que nós vamos ministrar não vai afetar em nada a sua vertente teológica, a sua forma de adorar a Deus, de usos e costumes, dessas coisas. O que nós vamos ministrar aqui é sobre entendendo o nível de autoridade espiritual para termos vitória. Elias surge no cenário de Israel no capítulo 17, dizendo uma palavra que não haveria chuva nem sereno em Israel, só depois que ele liberasse a palavra. Agora, por que ele entra no cenário de Israel e declara esta palavra? Então devemos entender o que estava acontecendo em Israel nessa época. Devemos entender o que estava no mundo espiritual. Se você ler o capítulo 16, você vai ler que era um tempo que até maldições estavam se cumprindo em Israel. Quando um homem, lá no capítulo 16, resolveu fundar Jericó, como Josué havia dito, que aquele que começasse o seu filho primogênito morreria, e se ele terminasse, o seu último filho também morreria. E isso estava se cumprindo naqueles dias. O rei Acabe era o rei de Israel, e ele deveria governar Israel segundo a justiça que Deus estabeleceu para o seu povo. Mas ele casou-se com uma mulher, filha de um homem chamado Etbaal, um homem idólatra, uma mulher bruxa, feiticeira, idólatra, que adorava um dos espíritos territoriais daquela época, que era muito adorado, chamado Baal. E então Elias primeiro vai entender quem é Baal. Baal era considerado o Deus minúsculo, um principado, um demônio, que os ignorantes, assim como as pessoas que não conhecem a Deus, tem esses famosos deuses, santas, senhoras. Eu estou falando aqui com a igreja, amém? Que nós sabemos que no mundo espiritual, esses nomes de blasfêmia, de idolatria, aqui no Brasil, Senhora Aparecida, Senhora de Fátima, e eu não estou preocupado que vai sair no YouTube, deixa falar que eu me responsabilizo pelo que estou falando. No mundo espiritual são demônios, porque o diabo não vai chegar para as pessoas e vai dizer: ô José, eu sou o diabo, vim te destruir. Pois não, diabo, quer começar por onde? Pela minha família, meus filhos, pela minha finança, minha saúde? Ninguém vai falar isso. A pessoa vai se assustar. Então o diabo vem como anjo de luz, e uma das formas de ele vir como anjo de luz é usando a figura materna da mulher. E então, através de Aparecida e essas senhoras todas aí, que no mundo inteiro tem um trono, ele então engana as pessoas. Então, lá no tempo de Israel, os demônios são os mesmos, irmãos, porém os nomes mudam conforme os séculos vão passando, Os nomes, mas os espíritos territoriais são os mesmos. E no tempo de Elias era Baal. Baal era considerado o Deus que abençoava a
terra. Então Baal, na mente de quem o adorava, era aquele que abençoava com a chuva, com o orvalho, que quando a pessoa plantava e aí germinava e nascia a plantação, era Baal que abençoava. E uma das coisas que se fazia para Baal era assim que colhia, oferecer uma parte da colheita em sacrifício a Baal. Era assim que funcionava. E se você abrir a Bíblia em Tiago, no capítulo 5, esse detalhe não está em 1 Reis, mas está em Tiago, capítulo 5, do versículo 16 em diante, que diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Isto é, está colocando Elias como na mesma limitação que temos. E Elias orou insistentemente para que não chovesse. Escuta, em nome de Jesus, Elias entendeu que a forma de enfraquecer Baal, porque toda a nação de Israel e até nações fora de Israel estavam levantando adoração a Baal. Baal se fortalecia com as colheitas que eram oferecidas a ele. Então estava entronizado até mesmo no governo de Israel, com uma mulher que estava junto ao rei, que manipulava o rei. Então Elias entende isso e fala: bom, eu não posso chegar aqui e repreender esse espírito principado e derrubá-lo sem antes enfraquecê-lo. Então, assim como hoje, você não chega na frente de um centro espírita e um vizinho seu que é feiticeiro, que é macumbeiro, que bate os tambores, e você vai chegar lá e repreender aquele demônio sem primeiro você enfraquecer o sacrifício que é oferecido ao demônio. Irmão, você já pensou por que é que o diabo pede galinha preta, vela e essas apetrechos de feitiçaria? Você acha por quê? Porque ele conhece a Bíblia. No Antigo Testamento se ofereciam os animais em sacrifícios a Deus. A forma de se adorar a Deus era com ofertas que se oferecia lá no templo e aonde estava a adoração naquela época. Então, o diabo conhece princípios espirituais. Por isso que quando a pessoa chega na feitiçaria, ele pede galinha preta, essas coisas de vela, e essas coisas para fazer farofa, aguidar, essas coisas, derramamento de sangue, pipoca, essas coisas. Por quê? Porque quando a pessoa pega do dinheiro, do seu suor, e compra essas coisas, e vai lá na feitiçaria, e o inimigo então faz os trabalhos no mundo espiritual, houve uma oferta e o inimigo se fortalece. E muitas das vezes, e na maioria, na vida dos mortos espirituais, certos pedidos acontecem.